Sejam bem-vindos. Intenções. Rezemos pelo 7º dia de Jaime Luiz de Oliveira, Divina Ribeiro de Souza, Alcino Vieira Venâncio, Carlos Gonzaga da Silva, José Moreira, Edmilson Pereira, Marcos Raimundo Valeriano, Ana Bárbara Boldrini, Maria do Carmo Ataíde Lima, Pedro Quaresma, Nilson Castro Santana, Manuel Inácio Gomes de Carvalho, Lúcio Wagner Barbosa, pela alma de Maria José de Souza, falecida há 3 dias, pelo anjo de guarda de Leomar Otávio e Sueli. Eu quero ver essas meninas, eu não conheço elas, né? Olia. Antes de começar, liga esses ventiladores. Vai ligar. Trancou aqui. Não, tá trancado. Celebramos hoje também pela alma de Antônio Oliveira Torres.
Irmãos e irmãs, amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Eternamente. Irmãos e irmãs, presentes aqui em nossa Igreja Matriz, Nossa Senhora do Sagrado Coração, e todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Aqui nós nos reunimos na fé, na esperança e no amor para relembrar, pela celebração eucarística, a morte e a ressurreição do Senhor. Queremos oferecer a Deus nossas preces pelos nossos irmãos e irmãs que já partiram. Não estamos aqui para celebrar a morte, e sim a vida. Não queremos reviver a tristeza da separação, e sim proclamar a alegria da ressurreição e do encontro definitivo com Deus. Com o coração cheio de fé e de esperança, cantemos iniciando a Santa Missa. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade e sabe amar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Uma boa noite para todos. Boa noite. Meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos à nossa Santa Missa. Nós celebramos hoje aqui a Missa da Esperança. E com essa celebração nós queremos rezar de modo muito especial por aqueles que trouxeram suas intenções de sétimo dia. Quero acolher vocês que vieram rezar, os familiares, parentes, tantos amigos que temos, que circundam este altar, e também aqueles que acompanham de casa a transmissão dessa Santa Missa. Vamos nos unir em prece,
e colocar estes nomes e também nossas vidas sobre o altar e pedir ao Senhor, Deus de toda consolação, que abençoe e console a alma de cada um de nós. Nós aqui nos reunimos sobre a força do amor de Deus e por isso vamos no princípio dessa celebração reconhecer que somos pecadores e cantar implorando a misericórdia do Pai. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes eu omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, que liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecado. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, que liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar o vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz,
Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo, e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçarei os que te amaldiçarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos. Quando partiu de Harã, ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã, e ali chegaram. Abraão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Nore. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abraão ergueu ali um altar ao Senhor, e lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde armou a sua tenda, com Betel, ocidente, aí oriente. Ali, construiu também um altar ao Senhor. Invocou o seu nome. Depois, de acompanhamento em acompanhamento, Abraão foi até Miguel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Do alto dos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma em que vós nos esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
e pra pessoa certa, dai-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dai-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dai-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. Meus prezados irmãos e irmãs, amados e amadas de Deus, nós nos reunimos aqui nesta noite para celebrar esta missa de segunda-feira, que é tradicionalmente aqui na nossa igreja celebrada como missa da esperança, porque justamente nessa liturgia nós rezamos de modo muito especial por aqueles que partiram para a casa do Pai há 7 dias. Então, em primeiro lugar, antes mesmo de começar a reflexão do Evangelho propriamente nessa missa de hoje, eu gostaria muito de que você que trouxe sua intenção se sentisse muito acolhido e amado por Deus aqui hoje nessa missa, para poder rezarmos juntos essa Eucaristia. É tão bonito quando a gente, assim, nos gestos mais simples, nós vamos percebendo o cuidado que Deus vai tendo com a gente. Às vezes, de um modo até inesperado. Às vezes até vindo da parte de quem a gente não esperava. Como que
muitas vezes Deus fala na delicadeza do cotidiano. E hoje estarmos aqui reunidos diante do altar, para nós que temos fé, é um privilégio. É como se neste momento aqui agora, enquanto nós estamos rezando, nossos corações subissem ao céu. Ou poderíamos dizer diferente, como se o céu descesse até nós. Então é bonito celebrar. E sobretudo quando trazemos no coração nossas intenções e colocamos sobre o altar até mesmo nossas dores e as incompreensões da vida. Mas Deus é paciente. E Deus fala conosco nas delicadezas de cada dia. Tanto nos fala, que hoje nos advertiu através desse evangelho, tirado do capítulo 7 de Mateus, os ditos e os ensinamentos de Jesus. E talvez hoje aqui o grande ensinamento é no primeiro versículo, quando Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados. E Jesus termina o texto de hoje nos dando uma advertência: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. E como que é interessante a gente ouvir isso aqui hoje, porque isso é uma delicadeza de Deus. Jesus nos adverte justamente isso, porque sabe que existe no coração de cada um de nós a tentação, de certa forma, de viver uma hipocrisia. E a hipocrisia, o hipócrita, é aquele que prega uma coisa, vive outra e cobra outra coisa de maneira mais radical das pessoas. Com isso é muito interessante a gente ouvir Jesus hoje, porque Ele não está nos cobrando da nossa fragilidade humana. Jesus não está aqui nos advertindo das incoerências que são próprias da nossa existência, porque Ele sabe muito bem de qual matéria nós somos feitos. Ele sabe da nossa incoerência interior, Ele sabe da nossa humanidade. Sabe, como diz São Paulo, que às vezes até tentando acertar, eu errei. Ele sabe que às vezes a gente acaba fazendo mal quando desejaria fazer o bem. Jesus não está falando dessa incoerência que é própria da natureza humana, mas está nos advertindo da hipocrisia, que é, tendo clareza dos nossos erros, a gente cobra dos outros uma coisa que nem nós mesmos damos conta de viver. E isso é o hipócrita. Ele aparenta uma imagem, mas o coração não é aquilo. E como que é difícil a gente lidar com isso? Porque uma das piores coisas que a gente pode lidar na vida é o fato da gente não estar em paz com o nosso interior. É o fato, muitas vezes, de você ter que usar imagens, de você ter que usar, sabe, de artifícios para fingir que é uma coisa que você não é. Para fingir um sentimento que não existe. Para usar uma máscara, para ter que suportar, às vezes, as dificuldades da vida. E a gente faz isso, às vezes, por necessidade, e às vezes a gente faz isso conscientemente. E às vezes isso não é o problema maior, porque isso é difícil. O problema maior é a pessoa que diz uma coisa e vive outra. Isso Jesus não suporta. O Senhor suporta o pecado daquela mulher caída, pega em adultério. O Senhor suporta aquele homem ladrão crucificado no alto do Calvário, ali, que pede ele a salvação. O Senhor suporta aquele outro paralítico, que ficou mais de quase 40 anos na piscina de Betesda. O Senhor suporta a fragilidade e os pecados de Zaqueu quando vai visitá-lo. Mas tem uma coisa que Jesus não suporta, é a hipocrisia. Então dela nós deveríamos nos afastar. O hipócrita está distante da verdade. E a verdade
é aquilo que Deus fala em nossos corações e que muitas vezes só a gente e Deus sabe. Então a gente tinha que nos esforçar para uma determinada coerência. Eu diria, se você não conseguir ser 100% certo na sua missão, nas suas escolhas, ao menos, filho, esforce-se para não ser hipócrita. Porque nós temos até o direito de cair. Nós temos até o direito de ser frágeis. Eu diria até mais. Nós temos até o direito de ser contraditórios. Mas nós temos o dever de não ser hipócritas. Se você não vive, não coloque fardos pesados nas costas alheias. Olha a palavra de Jesus hoje. Não julgueis e não sereis julgados. Porque Ele sabe que é muito fácil a gente entrar numa roda para julgar alguém. Basta ter 2, 3 pessoas, se começar a falar de alguém. E às vezes não precisa ser de pessoas muito distantes, não. A gente comenta e fala às vezes mal de pessoas da nossa própria família. E às vezes julgamos, porque fulano está errado, porque isso é assim, porque isso tem que ser desse jeito. Mas quem foi que te deu essa autoridade? E às vezes a gente julga sem piedade a outra pessoa, porque você não trocou de pele com ela. É muito fácil a gente escolher uma pessoa da família, às vezes até mesmo do nosso círculo de amizade, e colocar como bode expiatório. Não vamos falar mal dessa pessoa. Tem gente que é expert em falar mal alheio, mas quando a gente fala de alguém, é como aquele princípio psicológico. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Na verdade, essa mania que a gente tem de querer julgar, falar, e tem gente que até condenar os outros pelas escolhas, pelo estilo de vida, pelo modo de ser, é uma maneira muito sorrateira da gente esconder os nossos próprios pecados e as nossas incoerências. Porque quem está de bem com a vida se preocupa com aquilo que é essencial e deixa o outro viver. É como canta o Padre Zezinho: então viva e deixa viver. Talvez essa seja a sabedoria. Jesus diz assim: tira primeiro a trave do seu olho, que você está num pecado tamanho e está querendo dar lição de moral. Ou às vezes o seu pecado não é público, está escondido, que só você e Deus sabe. Aí você chega numa roda de pessoas que não conhecem a sua história pregressa, e você quer impor um comportamento, uma moral, sendo que para os outros o rigor da lei, para mim, né, as benécias da vida. Não, Jesus está dizendo assim: tira primeiro a trave do teu olho. Por isso que eu acho que é sempre um bom princípio a gente aprender com Jesus a não julgar as pessoas. Às vezes a gente sai na rua, você anda, você vê alguém na rua, de repente tem alguém da sua família que está numa determinada situação, e a gente olha a pessoa, a primeira coisa que a gente faz é julgar. Mas você não conheceu, mas você não dialogou, mas você não experimentou aquela amizade. Como é que você pode julgar? E às vezes as pessoas que a gente mais julga, se a gente vivesse mesmo a nossa fé cristã, seriam as pessoas que mais precisariam da nossa atenção e do nosso amor. Aquela pessoa da sua família que você mais julga, se você fosse cristão de verdade, ao invés de julgá-lo, você o amava. Pega, por exemplo, alguém que a gente julga demais, diz: eu não quero essa pessoa perto de mim, por causa das escolhas, por causa da história pregressa, por causa do estilo de vida, por causa do jeito de ser. A gente faz muito isso, a gente vai excluindo. E a verdade é que às vezes aquela pessoa, ela não precisa do nosso julgamento, ela precisa do nosso olhar misericordioso. Que se você trocasse a sua vida com a dela por um instante,
você não daria conta de suportar o que ela suporta. Se você parasse por um instante, pudesse trocar de corpo, de alma com aquela pessoa e viver a vida que ela está vivendo e suportando, você não daria conta de suportar o que ela suporta para dar conta diariamente de viver. Então o Senhor Jesus nos adverte hoje, é uma sabedoria, porque há pessoas que são muito implacáveis, e hoje as mídias sociais se transformaram quase que no espaço do juízo implacável, né? Tem um cientista, filósofo, que disse uma vez que as redes sociais deram voz às bestas, que agora todo mundo fala o que quer, e acha que pode dizer o que quer, sem responsabilidade, sem compromisso ético, e há julgamentos muito implacáveis, né? Então olha, tira primeiro o cisco do teu olho, que é grande, depois, com bastante humildade, se te for possível, aí você vai lá ao encontro do outro e ajuda-o a viver uma vida com mais lucidez. Se for possível, eu digo assim porque até para a gente falar as coisas com as pessoas, a gente tem que saber, né? Há pessoas que acham que pode falar tudo que pensa, em tempo e hora, e descarrega tudo de uma vez só. Há pessoas que dizem assim, não, eu falo mesmo o que eu penso, e acha que está fazendo uma grande vantagem em agir assim. Mas até a verdade, dita de modo impróprio, e no momento errado, ela ao invés de salvar, ela faz perder. A verdade é um bem absoluto para quem tem fé, mas até a verdade está a serviço da caridade. É por isso que eu não posso dizer tudo que eu penso, porque se eu for falar para você tudo que eu penso sobre você, e o amor não chegar antes, eu tenho que me silenciar, porque a verdade, ao invés de libertar, ela vai machucar. Então é por isso que talvez hoje a gente precisa aprender com Jesus essa dinâmica nova que o Evangelho nos apresenta. Tira primeiro a trave do seu olho, depois você vai lá divertir seu irmão, se for possível, ajude-o. Mas ao falar a verdade, eu te digo, o amor tem que vir antes. Porque nós já perdemos muitas pessoas porque falamos a verdade sem amor. Quantas pessoas às vezes nos abandonaram? Quantas pessoas você já perdeu na sua vida? Porque você falou tudo que pensava, mas te faltou amor, te faltou caridade, te faltou compaixão. Sem amor, nada tem valor. É por isso que a gente precisa aprender com o Senhor Jesus, né? Eu nunca me esqueço aquela imagem do Evangelho de Mateus mesmo, quando Jesus olha para Mateus, cobrador de impostos, né? Tem uma cena bonita, belíssima no Evangelho que diz: e Jesus olhou para ele com amor. É na hora que Jesus vai chamar o jovem rico. Vocês lembram daquele evangelho que vem o jovem rico correndo atrás de Jesus e fala: mestre, eu te seguirei para onde tu fores. E Jesus diz para ele: vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e depois vem e segue-me. Aí na hora, diz o texto bíblico, antes de Jesus falar essa palavra, e Jesus olhou para ele com amor. Olha que lindo isso. Olhou para ele com amor e disse: vai, vende tudo que tens, depois volta. O menino ficou triste, porque não tinha coragem de abandonar os apegos desta vida. Mas Jesus pediu, exigiu, mas antes de exigir, olhou
para Ele com amor. É assim que tem que ser. Como que Deus vai cuidando de nós assim nas delicadezas, né? E hoje aqui com vocês todos, celebrando nessa noite o 7º dia de tantas pessoas amadas, vidas que voltaram à casa do Pai, tantas palavras foram ditas, tantos julgamentos e tantas reconciliações, e na hora que a gente tem que lidar com a ausência, o que é que fica? Aí já não tem mais palavras. É como na hora que a gente tem que consolar alguém, o que é que a gente fala? Não fala nada. Às vezes é um olhar, às vezes é um abraço, é um aperto de mão. Porque o luto, de certa forma, nos emudece. Na hora do luto, de certa forma, já não tem mais nada senão o amor que palpita demais no coração. E nos faz assim até não compreender os desígnios da vida. Mas nessa noite de hoje, vocês foram chamados aqui e congregados na força do Espírito Santo, para que vocês pudessem talvez ouvir essa palavra. Hoje, Jesus olha para você com amor. E sabendo de suas dores, de que passa no teu coração, está o Senhor a nos consolar nesta noite. Nas incompreensões, nos medos, na dor da ausência. Jesus está a te consolar hoje aqui. Ele te chamou para isso. É por isso que você veio. Quando a gente perde alguém, é difícil mesmo, porque a gente fica pensando, por quê? Por que agora? Por que desse jeito? Por que dessa forma? Por que assim? Por que uns vão tão de repente, outros às vezes sofrem tanto numa cama? Nós não temos respostas para isso. Então eu diria a vocês todos, que hoje não é dia da gente perguntar a Deus o porquê. Não é hora mais de perguntar a Deus o porquê. Hoje a gente tem que perguntar a Deus e a Jesus o como. Como, Senhor Jesus, eu vou levantar amanhã e seguir minha vida na ausência dessa pessoa que eu amo. Como, Senhor Jesus, como eu vou amanhã levantar da cama, eu seguir minha rotina, vou dar conta da vida sem a presença da pessoa amada? Como? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer a Jesus. E na hora em que a gente pergunta, o Espírito Santo fala. Não questionar mais a Deus. Por que dessa forma, por que com a gente, por que assim, por que agora? Há questionamentos que são infrutíferos. Agora você tem que perguntar a Jesus, como eu vou seguir? Com a fé que eu tenho. Como? E na hora que você pergunta, o Espírito Santo atua em você e vai te conduzindo no luto, para que o seu luto se transforme apenas numa saudade. Eu quero concluir essa pregação dizendo a vocês todos que às vezes a gente não tem consciência disso, porque nós vamos vivendo como se nós fôssemos eternos, mas nós somos apenas administradores da vida, minha gente. O dono mesmo é Deus, e viver é isso, é administrar as nossas alegrias e tristezas, saúde e doença, perdas e ganhos, vitórias e derrotas. A vida é isso, é uma administração diária dos nossos sentimentos, e a gente pode aprender a administrá-los na fé, na companhia do Senhor, que não nos abandona.
Desejo a todos vocês que vieram celebrar o 7º dia, pessoas muito amadas, muito queridas, inclusive da nossa comunidade, que atuam nas nossas pastorais, né? Gente de nossas comunidades que estão aqui hoje celebrando, que vieram em solidariedade com tantas pessoas, hoje para elevarmos ao Senhor uma prece de confiança. Deus está cuidando de tudo. A gente só precisa aprender a atravessar devagar um momento dolorido, mas o Espírito Santo vai cuidando de tudo. Deus lhes abençoe e console o coração de cada um. Assim seja. Amém. Amém. Aqui nessa missa da segunda-feira, nós sempre realizamos o rito da luz. E hoje nós vamos acender então uma vela para cada um das pessoas pelos quais estamos rezando aqui hoje o 7º dia. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Jaime Luiz de Oliveira. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Jaime Luiz de Oliveira. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Divina Ribeiro de Souza. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Divina Ribeiro de Souza. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Alcino Vieira Venâncio. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Alcino Vieira Venâncio. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Carlos Gonzaga da Silva. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Carlos Gonzaga da Silva. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de José Moreira. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de José Moreira. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Edmilson Pereira. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Edmilson Pereira. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Marcos Raimundo Valeriano. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Marcos Raimundo Valeriano. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Ana Bárbara Buldrini. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Ana Bárbara Buldrini. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Maria do Carmo Ataíde de Lima. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Maria do Carmo Ataíde de Lima. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Pedro Quaresma. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Pedro Quaresma. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Nilson Castro Santana. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Nilson Castro Santana. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Manuel Inácio Gomes de Carvalho. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Manuel Inácio Gomes de Carvalho. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Lúcio Wagner Barbosa. Pai, em tuas mãos entregamos a vida de Lúcio Wagner Barbosa. Eu lhes convido a permanecer em pé nesse momento e concluirmos o rito da luz rezando juntos. Deus, Pai de misericórdia, recebe a vida destes nossos irmãos e irmãs que partiram para o vosso encontro. Pela misericórdia infinita do vosso coração, concedei-lhes o descanso eterno junto de vós. Te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento, para concluirmos o rito da luz,
Aqueles que puderem permanecer de joelhos, nós vamos nos colocar assim diante do altar, para agora recordar os nomes e estas vidas e orar no coração, para que eles encontrem diante de Deus o descanso na eternidade. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Nós te entregamos a vida, a alma de cada um dos nossos irmãos e irmãs que partiram há 7 dias. Conceda-lhe, Senhor, o descanso eterno junto de vós, e aos familiares enlutados a graça da consolação. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, por Jesus teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
venho te oferecer o que me dá da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Essa prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor. Nesta prece, Essa prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos este sacrifício de louvor e de reconciliação. E fazei que por ele purificados vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos que pertence à vossa imensa glória socorrer a nós mortais com a vossa divindade e servir-vos da nossa condição mortal como remédio para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso. Por Ele, os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana.
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação,
E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Valmor, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas que chamastes deste mundo à vossa presença. Jaime Luiz de Oliveira, Divina Ribeiro de Souza, Alcino Vieira Venâncio, Carlos Gonzaga, José Moreira, Edmilson Pereira, Marcos Raimundo, Ana Bárbara, Maria do Carmo, Pedro Quaresma, Nilson Castro, Manuel Inácio, Lúcio Wagner, e por 3 dias de falecimento de Maria José de Souza. Tendo sido sepultados com Cristo em sua morte no batismo, participem igualmente de sua ressurreição. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Sagrado Coração, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde desta vida e nos prepare para a vida eterna. Amém.
Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. E no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de meu caminho nos conduz a uma fé. E por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos livrará? Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu vencer, tu retornarás E abrirás o reino do céu. Feche os teus olhos por um instante e eleve os teus pensamentos ao céu. Um minuto para conversar com Jesus.
Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar um instante, minha gente? Bom, nos acompanha na missa de segunda-feira o livro da vida, onde estão inscritos todas as intenções pelas quais rezamos nesta missa da esperança. Agora, eu vou tomar o livro nas mãos e vou escrever, concluir a escrita do nome de cada pessoa pelo qual rezamos hoje o 7º dia. E quando eu estiver escrevendo o nome no livro, é como se este nome estivesse sendo tatuado na palma da mão de Deus. Depois que eu escrever, eu vou apagar as velas e eu mesmo vou descer. E quando eu descer aqui do presbitério, eu peço que imediatamente um representante de cada família pelo qual rezamos o 7º dia possa se aproximar para receber a vela e uma mensagem em nome da nossa comunidade. Vamos acompanhar esse momento com o nosso louvor e com a nossa oração. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti, toda língua, povo e nação, tua luz se encontra na palavra, os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti, Deus nos olha, terno e paciente, nasce a aurora de um futuro novo, novos céus, terra feito nova, passa os muros, Espírito de vida, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti, ergue os olhos, move-te com vento, não te atrases, chega Deus do tempo, Jesus Cristo por ti se fez homem, aos milhares seguem o caminho,
viva da minha esperança. Este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e no amar. Que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu. Quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza e a fé, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e no amar. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a piedade, fruto da tua luz. Onde
que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e a paz. Em nome da nossa paróquia, eu quero agradecer a vocês todos que escolheram a nossa igreja para celebrar esse 7º dia. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus possa lhes consolar diariamente, a fim de que o luto ceda lugar num determinado momento no coração apenas a saudade, e com fé e confiando na presença de Deus, devagar se vai atravessando essa dor. Bom, amanhã, terça-feira, nós vamos começar aqui na paróquia o tríduo em preparação para a festa do Sagrado Coração de Jesus. Serão 3 dias de missas seguidos, terça, quarta e quinta. E nós vamos nos preparar, contemplando as virtudes do coração de Jesus, para que na sexta-feira, dia do Sagrado Coração, nós possamos, quem estiver na igreja, obviamente, fazer a consagração do seu coração ao coração de Jesus. Então, eu quero lhes convidar para essa jornada de oração que vamos começar amanhã. Você que está aqui na igreja, quem acompanha de casa essa transmissão, se porventura necessita imensamente de uma renovação interior, até mesmo de buscar curas interiores, de um coração às vezes desfacelado pelas dores da vida, a hora é agora de você se associar a nós. Nós vamos rezar esses 3 dias, e sexta-feira nós vamos ter a festa dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Estão todos convidados para participar conosco. Depois é importante lembrar também que aqui na nossa paróquia as vagas estão abertas para inscrição na Pastoral da Solidariedade. Às terças-feiras nós temos aqui na paróquia um trabalho que é de preparar o jantar que é enviado para os nossos irmãos em situação de rua. Se você participa da igreja e gostaria de atuar em alguma pastoral, nós estamos ampliando o trabalho e precisando de mais pessoas para ajudar nesse serviço do cuidado com os mais pobres. É só entrar em contato com a secretaria que a gente envia um link para inscrição. No mais, vamos permanecer em pé para a gente poder encerrar a nossa missa e receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos, Jesus, passear